momento, mesmo olhando para uma tela de computador, uma tela de celular, eu falando Deus aqui, Paizinho, via online, que nós possamos ser abençoados, papai, e que as irmãs sejam abençoadas em nome de Jesus. Oro nesse momento, agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos e irmãs. Glória a Deus. Vou pedir que você está no Instagram, que você clique lá nessa asa delta, nesse aviãozinho, né? E compartilha aí nos seus contatos. Se você que está no Facebook, faça a mesma coisa, né? Diga que nós estamos em escola dominical, né? E aí o tema dessa escola dominical é a qualidade do terreno. Qual é a qualidade do terreno? E deixa eu perguntar aqui o pessoal do Facebook. Tá ok, gente? Tá aparecendo a minha imagem, só para saber? Glória a Deus. Só ver aqui, irmãos e irmãs. Né, se tá aparecendo. Pode ficar à vontade, irmão, não aparece. Pode ficar à vontade. Tá, pessoal do Facebook, me dá só uma posição, por favor. Está tudo ok? Glória a Deus. Eu vou deixar assim, viu? Suzy, tá tudo ok, filha? Olha só, pastor Tiago Miguel, tá em Goerê. Deus abençoe, queridão. João, te amo, meu amor. Só me responda aí, gente, por favor, se tá certo com o Face. Está ok. Glória a Deus, Brunão. Então nós vamos continuar. É que eu não estou me vendo aqui, mas vocês estão me vendo, então é bom demais. Obrigado, Jesus. Show. Obrigado. A qualidade do terreno. Hoje, o Marcelo terminou a semana passada o livro de João, e nós então estamos dando hoje um oxigênio para retomar a semana que vem novamente o novo livro da Bíblia, né? E o Marcelo tem sido parceiraço nesse tempo de pandemia. Deus seja louvado. Abre tua Bíblia, por favor, abre tua Bíblia. Lá em Lucas, Evangelho segundo Lucas, como a escola dominical tem que falar certinho, né? Não é Evangelho de Lucas, é Evangelho segundo Lucas. Glória a Deus. No capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 4. Eu vou ler a parábola inteira e depois a gente vai comentar algumas coisas bem importantes, tá bom? Glória a Deus. A parábola do semeador. Lucas capítulo 8, versículo 4. Diz assim: Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, sufocaram-na. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu 100 por um. Dizendo isso, Jesus clamou: Quem tem ouvidos, ouça. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram: O que significa esta parábola? Jesus respondeu: A vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. A explicação da parábola. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, com as riquezas e os prazeres desta vida. E os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que têm ouvido de bom e reto coração e retido a palavra
estes têm frutificado com perseverança. Amém. Glória a Deus. Deixa eu fazer aqui, você ouvindo essa palavra, né? Essa parábola do semeador que saiu a semear, eu quero fazer uma pergunta para você. Você se identifica em qual desses 4 tipos de terreno? Você se identifica com a semente que caiu à beira do caminho? Você se identifica com aqueles que a semente caiu sobre a pedra? Você se identifica com aquele que caiu entre espinhos? Ou você se identifica como alguém que tem recebido em terra fértil? Como você se identifica? Você conseguiu identificar qual que foi o problema dos 3 primeiros terrenos? Você identificou o problema? O primeiro terreno, a palavra diz no finalzinho do versículo 5, foi pisada e as aves do céu a comeram. O segundo obstáculo, o segundo problema, a outra parte que caiu, é a pedra, tendo crescido, secou por falta de umidade. Você percebe? A outra, os espinhos cresceram com ela e a sufocaram. Vendo esses 3 pontos negativos que fizeram com que estas sementes não germinassem, eu pergunto para você, identificar problema nem sempre é um problema. É bom. Tem um livro que fala sobre as 5 linguagens do amor. Tem um outro livro que fala sobre temperamentos. Quando eu identifico a minha linguagem de amor e identifico os bônus e ônus que me trazem essa linguagem de amor, eu tenho facilidade em poder resolver problemas muitas vezes na minha vida. Quando eu leio sobre temperamentos, e aí eu percebo qual é o meu temperamento, se eu sou melancólico, se eu sou fleumático, se eu sou sanguíneo, se eu sou colérico, aí eu me identifico, e aí todos os temperamentos eles têm pontos positivos e pontos negativos. Não é porque eu identifiquei pontos negativos na minha vida que estes serão problemas e obstáculos. Aqui nessa palavra, o Jesus, na fala da palavra, ele foi muito pontual, muito pontual. Nós não temos problema quando identificamos o problema. O problema é quando nós identificamos um problema e não queremos solucionar este problema. Talvez você se encontre exatamente como a semente que caiu aqui à beira do caminho. Talvez você se sinta sozinho, talvez você não teve quem te ajudasse, quem te auxiliasse. Talvez você se sentiu como uma semente que caiu sobre as pedras e você não conseguiu frutificar por conta dos obstáculos, as paixões da vida, olhando muitas vezes para o retrovisor. Talvez você se encontre, né? Até achou que ia crescer, mas aí muita coisa veio e abafou, e entre espinhos você não pôde germinar. Ou talvez você caiu, a semente caiu numa terra boa, numa terra fértil. O que você tem feito? O que você tem feito diante de identificar, vendo essa palavra que nós lemos de Lucas capítulo 8, versículo 4, lendo a parábola aqui do semeador e depois a explicação da parábola, o que você tem feito na tua vida para nutrir esse terreno? Se está na beira do caminho, ou se caiu sobre pedras,
ou se caiu entre espinhos? O que você tem feito para mudar essa história? Você tem alguém que você possa contar? Você tem alguém que você possa ser nutrido? Né? Por exemplo, nós estamos disponibilizando este espaço de escola dominical. No início eu disse quem eu era, quem eu sou, onde estou. Muitas vezes nós optamos em querer ser nutridos por pessoas que nós não conhecemos. Pessoas que nós não sabemos a história. E o que eu tenho oferecido para você, e não só eu, como muitos pastores que eu conheço, tenho oferecido um terreno fértil. Eu tenho oferecido a você um pastoreio próximo. Eu tenho permitido a porta aberta da igreja para que nós possamos ter um momento de comunhão, mesmo que nesse tempo, um momento de comunhão no olhar, né? Quantas pessoas eu tenho percebido que aproveitaram este tempo de pandemia para se afastarem, priorizaram outras coisas na sua vida, priorizaram construções, priorizaram viver um final de semana diferente, priorizaram estar entre amigos, priorizou não ir ao culto para descansar em um domingo, não assistir uma escola bíblica dominical porque está cansado. Quantas pessoas têm se cansado de fazer tantas coisas e têm se afastado daquilo que é de Deus? Nós temos a oportunidade de, diante dessa pergunta, o que você tem feito? Eu sei o que eu tenho feito para nutrir o meu terreno, o terreno fértil que foi semeado, a palavra que está no meu coração. Eu tenho lido a palavra todos os dias. Eu tenho orado por mim, pela minha família, por você, todos os dias. Eu tenho ido à igreja diversos dias e horários na semana e orado ao Senhor. Eu tenho cultos de quarta-feira, cultos à tarde, culto à noite, onde Deus tem visitado, tem operado. Eu tenho participado de devocionais nos sábados, sexta-feira. Em vários momentos eu tenho sido nutrido por mentoreamento. Eu tenho homens e mulheres que estão comigo, estão me cercando e eu tenho nutrido isso. E domingo, às 19h30, eu não entendo outro lugar para nós estarmos a não ser na casa do Senhor. Diante dessa situação, identificando o teu terreno, seja honesto, seja honesta com você. Estamos falando de escola bíblica dominical, estamos falando de ensino, e a palavra de Deus aqui nos declara 3 terrenos problemáticos, e aí eu pergunto para você, qual terreno que você se encontra, e se você se encontra, o que você tem feito para cultivar esse terreno? O que você pode fazer diante dessa palavra que eu estou ministrando ao teu coração? O que você pode fazer para te ajudar com isso? O que você pode fazer para cultivar o terreno do coração ou das pessoas que estão ao seu redor? Nós muitas vezes, nutrimos o nosso coração e vivemos num patamar elevado, como se não estivéssemos mais na terra dos viventes. Filipenses capítulo 3, versículo 20, diz que nós somos passageiros numa terra estranha. Que a nossa pátria ela é celestial. Mas não é porque a nossa pátria é celestial e nós tivemos palavras do próprio Jesus que ele, sendo 100% homem, ele sofreu numa cruz de verdade. Não teve açoites espirituais. Jesus não sofreu abusos espirituais. Jesus não foi cuspido de forma espiritual. Jesus não padeceu no deserto de forma espiritual. Jesus não chegou expulsando os cambistas da igreja de forma espiritual. O mesmo Jesus que de forma tremenda, e aí ele vai para a cruz do Calvário e ressuscita em carne. E é assunto ao céu. Não tem diferenciação. Nós muitas vezes queremos viver uma espiritualidade desacerbada ou uma naturalidade desacerbada. Falávamos agora de pandemia. Tem gente que acredita que não existe pandemia e tem gente que acha que só existe pandemia. Né? Existe um meio termo. Nós temos que nos cuidar para que as coisas venham acontecer. Deus fala alto e bom som para mim e para você, e nós muitas vezes estamos pensando em nutrir o nosso coração e nós não temos percebido que o nosso ente querido não está na mesma batida. O nosso ente querido, ele não quer o Jesus que você tem oferecido.
Talvez o testemunho que você pensa que tem sido legal, não tem sido legal. E você tem pensado egoisticamente nutrir o teu terreno, quando na verdade caiu sobre pedra, não vai ter como. Caiu entre espinhos, não vai ter como. Caiu na beira do caminho, não vai ter como. Precisa ser terreno fértil. Terreno fértil faz com que outras pessoas queiram estar com você e serem, abençoados em nome de Jesus. Esse terreno, este coração, tem algumas qualidades, segundo Lucas. O terreno bom, o terreno de boa qualidade, e aí você vai me ajudar nisso, o terreno de boa qualidade, quando nós estamos falando de terreno de boa qualidade, o terreno de boa qualidade, ele tem ouvido. Olha que tremendo. Ouve a palavra, discerne a voz de Deus, tem sensibilidade divina que leva ao encontro divino. Perceba comigo. O bom terreno, você percebe assim, a pessoa tem ouvido. Quando o pastor fala, vamos ter o culto às 19h30, vamos ter o culto à quarta-feira, estamos em construção, preciso de você, vem junto, sangue nos olhos. Nisso, gente, isso é direcionamento, mas só tem direcionamento quem tem ouvidos. E aí você se identifica como alguém do terreno bom. Outra característica do terreno bom é o bom. Formoso, atraente, virtuoso, seja em aparência ou utilidade. Essa pessoa atrai outras pessoas. Seu coração atrai outros corações. Quer ver uma característica linda de um terreno bom? Ser bom. Ser bom. Você é bom? Você é bom com o teu cônjuge? Você é bom com os teus filhos? Você é bom com a tua família? Você é bom nos seus negócios? Você é bom no teu caráter? Você é bom na igreja? Você é bom nos seus ministérios? Você é bom nos seus relacionamentos? Você é alguém que pode ser ou é um terreno fértil. Outra característica, ser reto. Bom por dentro, caráter interior, integridade e produz resultados generosos. Ser reto. Eu tenho falado isso muitas vezes. Vou chegar pertinho de você aqui. Eu tenho falado isso muitas vezes. Nós não podemos ter pegas. Sabe o que é isso? O crente que caiu a semente numa terra boa, como a palavra de Deus está dizendo aqui, não tem alças, não tem pegas. Sabe o que é não ter pega? É ter um bom testemunho. Sabe o que é ter pega? É não ter problema em nenhuma área onde nem o inimigo, nem os homens e ninguém possa pegar. É isso que nós precisamos. E o que eu percebo hoje? Gente, é claro e nítido que pouquíssimas pessoas estão no terreno fértil, porque eu percebo que não há um crescimento em números. Em números, gente, nós aqui em Campo Mourão, eu vou dizer para você, eu não tive um crescimento em números de pessoas. Nós temos uma boa palavra, nós temos um bom louvor, nós temos uma igreja acolhedora, nós temos todo o processo, mas não houve. E os que chegaram, alguns desses que chegaram, já estão desanimados, porque caiu entre espinhos. Quem são os espinhos? Muitas vezes os próprios membros da igreja são os espinhos. Quem são as pedras? Muitas vezes os próprios membros da igreja são as pedras. Quem são à beira do caminho? Muitas vezes os crentes da própria igreja estão na beira do caminho. O que eu percebi foi que as pessoas que tenham ouvido, que são bons e que são retos, esses se aproximaram do pastor e tiveram um crescimento em todas as suas áreas. Tiveram um crescimento na vida espiritual, tiveram um crescimento na vida financeira, tiveram um crescimento na vida relacional, tiveram um crescimento na vida ministerial, cresceram em todos os aspectos. Por que cresceram? Porque ouviram. Muitos começaram a ouvir, mas aí começou a coçar nos ouvidos e deixaram de ouvir. Muitos até foram firmes, entendendo, é um momento novo, um momento gostoso, mas conforme foram percebendo que não existe cruz sem sacrifício, não existe cruz light, não existe cruz fofa, essas pessoas começaram a se afastar, como sempre fizeram.
Por que sempre fizeram? Porque estão entre espinhos, estão entre pedras, estão muitas vezes na beira do caminho. O que nós precisamos é ter ouvidos, sermos bons e retos. Aí vem, retém a palavra, meu Deus do céu. No grego é katechó, é agarrar, possuir, apegar. O que é isso, gente? Conserva a palavra, não abre mão. O uso dela é diário, espiritual e ajuda o tempo todo. Retém a palavra. Nós precisamos reter a palavra. Queremos ser um terreno fértil. Não adianta ouvir uma palavra aqui. Gente, meu Pai do céu, eu ouço falar de pessoas que ouvem pregação o dia todo. Ouvem pregação o dia todo. Põe um fone de ouvido e ouve pregação o dia todo. É impossível alguém ouvir uma pregação o dia todo e não ter o mínimo de senso de mudar a posição e de fazer, de entrar por outro caminho e de haver a conversão. A pessoa que retém a palavra, ela é um terreno fértil. O terreno fértil, ele frutifica, dá fruto porque pratica o que recebe. Meu Deus, porque a igreja de Cristo no mundo, ela não cresce de forma estrondosa. Hoje a quantidade de desigrejados, de desviado, é muito maior do que a quantidade de pessoas que estão no caminho. Por que isso? Porque muitas das vezes essas sementes caíram num terreno que não era bom. E se essa semente caiu num terreno bom, veio alguma situação e o afastou. Recapitulando, para sermos um terreno bom, temos que ouvir, temos que ser bom, temos que ser reto, temos que reter a palavra e temos que frutificar. E por último, tudo isso com perseverança. A caminhada cristã, meus irmãos, minhas irmãs, ela não é uma corrida de explosão. Não é você conseguir correr 100 metros. A vida cristã é uma maratona. Eu estou caminhando todas as manhãs. Todas as manhãs. Começamos caminhando 1h05, 1h10. Hoje eu tenho corrido grande parte desse trecho. E eu percebo muitas vezes que o fôlego acaba, ou a dor na perna é maior do que o fôlego, mas a vontade de desistir é muito maior do que o fôlego, é muito maior do que a dor na perna. Eu tenho vontade de desistir, mas eu não desisto, sabe por quê? Porque eu tenho um casamento para fazer em breve e o terno não serve. Eu não posso desistir porque esse terno tem que entrar em mim. Esse terno vai ter que estar encaixado perfeitamente em mim. Mas para que esse terno se encaixe perfeitamente em mim, eu preciso. Bom dia, Paulinho. Eu preciso de perseverança, senão eu não vou chegar aonde eu quero. E muitas vezes nós até ouvimos, somos bons, somos retos, retemos a palavra, frutificamos a palavra, só que nos falta perseverança. Eu quero chamar a tua atenção. Estamos falando de escola dominical. Estamos trabalhando Lucas capítulo 8, do versículo 4 até o versículo 15. Falamos de 3 terrenos negativos. Falamos de 3 terrenos negativos, mas positivos. Porque quando eu identifico o meu problema, quando eu identifico que tenho um problema, eu consigo solucionar. Quando eu entendo que eu preciso de ajuda, eu consigo solucionar. Então nós vimos aqui 3 terrenos. O primeiro deles, a semente foi pisada pelas aves. Na verdade, eu vou pegar aqui a explicação de Jesus. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus.
Os que estão à beira do caminho são os que ouviram a palavra. Quando fala de ser pisoteados, depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração. Até entrou no coração a palavra. Ah, que palavra gostosa. Ah, que igreja gostosa. Ah, que louvor gostoso. Ah, como é bom. Mas não passa disso. Não passa disso. Aí depois vem o seguinte: os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo. E na hora da provação se desviam. Sabe o que eu enfrento muitas vezes aqui? Já enfrentei muitas vezes aqui no meu ministério da vida. Pessoas estavam apenas em treinamento. Participavam do discipulado, escola dominical, envolvidos no ministério, tinham suas vidas na igreja, participavam de um culto público, estavam nas reuniões, fazia todo o processo. Quando essa pessoa foi pega num problema, em uma dificuldade, essa pessoa simplesmente virou a mesa e desistiu, dizendo: Deus me abandonou. Sabe o que é isso? Eu creio que nós estamos vivendo um treinamento e sendo aperfeiçoados nesse treinamento, para que quando vier o perrengue, nós consigamos sobreviver. E eu tenho percebido que muitas vezes a palavra caiu sobre pedras. Na hora da provação, se desviam. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, com as riquezas e os prazeres da vida. Pedro, ele entendia que ele não era pecador como todos os pecadores. Pedro, ele declara ao próprio Mestre Jesus: onde o Senhor for, eu vou também. Se o Senhor morrer, eu vou morrer também. Muitos vão se desviar, mas eu vou ficar firme. Pedro foi soberbo. Pedro fez o que muitas vezes eu já fiz e você talvez faça. A Bíblia diz: aquele que pensa estar em pé, cuide para não cair. A Bíblia diz: aquele que pensa estar em pé, cuide para não cair. Senhor, muitos estão se desviando. Senhor, muitos estão deixando. Senhor, muitos estão fazendo, mas eu... Cuidado. Porque a palavra de Deus está dizendo o seguinte: que a parte caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, com as riquezas e os prazeres dessa vida. E aí vem o último, e eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. A parte que caiu em terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Aqueles que têm ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Fiel não desiste em circunstâncias adversas ou provações. Quase ninguém consegue esse tipo de coração sem que outra pessoa invista nessa pessoa, ajudando a limpar o terreno do seu coração, regando e nutrindo e cultivando. Eu vou dar uma dica para você. Não seja autônomo na fé. Procura um mentor.
procura um conselheiro ou uma conselheira, um discipulador, uma discipuladora que possa fazer isto com você. Pregadores, mestres, líderes de estudo bíblico, nós temos que acordar. As ministrações podem sempre se encerradas com alguns minutos nas quais as pessoas façam aplicações práticas nas suas vidas. Eu preciso chamar a tua atenção, você que é líder, você que é professor, você que é pastor, nós precisamos dar tarefa de casa para as pessoas que estão junto de nós. O púlpito, ele é uma delícia, mas o púlpito não é lugar de aprendizado, não é lugar de ensino, é lugar sim de bênção, de entrega, de devoção ao Senhor, de gratidão ao Senhor. Não despreze o ensinamento da palavra, não despreze a leitura bíblica, não despreze uma aula de escola dominical, não despreze a companhia do teu pastor, da tua pastora, não despreze, não ande sozinho. Talvez você se encontre, ou se encontrava, porque eu quero que você saia desse terreno. Talvez você se encontrasse entre os espinhos. Talvez você se encontrasse na beira do caminho. Talvez você se encontra naquela semente que caiu sobre pedras. Eu não sei qual terreno que você se encontra. Só sei de uma coisa. Hoje não foi só uma escola dominical, mas hoje foi o dia do resgate. Hoje foi o dia de termos o problema identificado e podermos agir e solucionar este problema em nome de Jesus. Amém? Comecei falando de uso de máscara, distanciamento social, e termino dizendo o seguinte: se cuida do teu coração, cuida da tua alma, cuida dos teus afazeres, cuida dos seus. Não deixa que o nível de adoração e louvor ao nosso Deus se abaixe. Continue firme na presença do nosso Deus em nome de Jesus. Amém? Hoje aqui em Campo Mourão, nós temos o culto às 19h30 e esse culto vai ser online e também presencial. Nós temos tomado todos os cuidados, então se você quiser, estiver em campo, venha cultuar conosco em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida. Obrigado por estar conosco e eu peço, compartilhe esse estudo, vale a pena e que nós possamos melhorar dia após dia. Eu vou orar por você e já encerro as duas transmissões. Paizinho querido, em nome de Jesus Cristo, estou aqui, Deus, diante da tua palavra, onde o Senhor conta a parábola, Paizinho, daquele homem, do semeador que saiu a semear. Deus, em muitas das vezes, nosso coração se encontra, papai. Se encontra, Deus, ó Pai, com um coração, Paizinho, que a semente cai entre pedras, espinhos ou na beira do caminho. Muitas vezes também achamos, Deus, e vivemos um coração, Deus, ó Pai, onde achamos que o terreno é bom, o terreno é fértil. Deus, nós temos um termômetro, que é a frutificação. Quando a semente cai num solo bom, quando ela tem, Deus, ó Pai, o seu propósito cumprido, ela vai germinar e vai dar frutos e frutos que permanecem. Deus nos ajude, por favor, a não sermos, Deus, ó Pai, crentes com síndrome, Deus, ó Pai, de serrote. Uma hora em cima, uma hora embaixo. Uma hora, Deus, ó Pai, desistindo, uma hora, Deus, ó Pai, querendo. Deus, que nós possamos ter firmeza na nossa fé, firmeza no nosso querer, e que nós saibamos, Deus, realmente quem nós somos e acreditemos nessa verdade, Pai. Nessa verdade que transforma. Acreditemos, Deus, que não existe outro caminho, não existe outro caminho. O caminho é servir ao Senhor, o caminho é estar na presença do Senhor. Deus, que o Senhor nos ajude a permanecer, a firmar os nossos pés nesse caminho. E que através, Deus, ó Pai, da Tua palavra, da Tua mensagem, nesta manhã, homens e mulheres possam ser abençoados, agraciados, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe, obrigado por estar conosco, Deus abençoe muito, 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 e que o Papai do Céu continue com as mãos estendidas
sobre a tua vida em nome de Jesus. Fica na paz, se cuida, viu? Se cuida, você é precioso e você é preciosa.